Reflexão do dia 16 de janeiro de 2026, primeira semana do Tempo Comum, sexta-feira. Santo do dia, São José Vaz, o exemplo de zelo apostólico. Tudo acontece em torno dos anos 1650 e a Índia passa então a ser a colônia holandesa e os holandeses perseguem os católicos, né? Acontecera 100 anos antes ali a revolta protestante, e dentro da revolta protestante, a Holanda se torna calvinista. E o calvinismo, ele persegue os cristãos. Aliás, os calvinistas foram a revolta protestante mais violenta dentro da Europa e no mundo, estendendo-se inclusive aqui para o Brasil, onde houve também perseguição aos cristãos e muitas mortes, muitas guerras. Então a situação era essa na Índia. E São José Vaz, ele teve essa motivação apostólica de evangelizar neste terreno. Então ele logo que ele se formou sacerdote, ele começou a correr o interior da Índia para então anunciar o Santo Evangelho e foi perseguido, preso, foi torturado, mas mesmo assim São José empreendeu a sua obra, ele continuou evangelizando, impressionando inclusive o rei lá da época da Índia, né, o imperador lá da Índia, e que deu a ele uma certa liberdade. Então ele conseguiu reconstruir aí a filosofia cristã católica, organizando algumas paróquias, novamente instituindo o rito da Eucaristia, né, da missa. Então, com êxito e com muito sofrimento, com muita dor, perseguição, conseguiu assim reestruturar a Igreja Católica dentro da Índia naquela época, no século XVII. São José Vaz, exemplo de zelo apostólico, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para acolhermos a palavra do Senhor. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, todos os anciãos de Israel se reuniram. Foram procurar Samuel em Ramá e disseram-lhe: Olha, tu estás velho, e teus filhos não seguem teus caminhos. Por isso, estabelece sobre nós um rei para que exerça a justiça entre nós, como se faz em todos os povos. Samuel não gostou, quando lhe disseram: Dai-nos um rei para que nos julgue. E invocou o Senhor. O Senhor disse a Samuel: Atende a tudo o que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediram rei, e disse: Esses serão os direitos do rei que reinará sobre vós. Tomará vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará correr à frente do seu carro. Fará deles chefes de 1.000 e de 50 homens, e os empregará em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tirará os vossos melhores campos, vinhas e olivais, e os dará aos seus funcionários. Das vossas colheitas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, e o destinará aos seus eunucos e aos seus criados. Tomará também vossos servos e servas, vossos melhores bois e jumentos, e os fará trabalhar para ele. Exigirá o dízimo de vossos rebanhos, e vós sereis seus escravos. Naquele dia chamareis ao Senhor por causa do rei que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém, o povo não quis dar ouvidos às razões de Samuel e disse: Não importa, queremos um rei, pois queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei administrará a justiça, marchará à nossa frente e combaterá por nós em todas as guerras.
Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu-as aos ouvidos do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Fazei-lhes a vontade e dai-lhes um rei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face, exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará vossa justiça. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Pois sois vós, ó Senhor Deus, a sua força e sua glória. É por vossa proteção que exaltais nossa cabeça. Do Senhor é o nosso escudo. Ele é nossa proteção, ele reina sobre nós, é o Santo de Israel. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Proclamação do Evangelho segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não haviam lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por esta abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer-lhe: levanta-te, pega tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Levanta-te, pega tua cama, o teu leito, né? E vai para a tua casa. A ordem de Jesus é bem clara. A cama significa nossas limitações. A maca significa nossas doenças, nosso desânimo, desesperança. Aquele, então, que é projetado diante de Jesus e recebe a cura, recebe a ordem. Levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Então, veja, o primeiro local onde tem que acontecer a graça, onde todos têm que ser comunicados da graça, do poder de Deus, quando nós nos convertemos, é a nossa família, é a nossa casa. Então, não tem sentido eu ser um homem, uma mulher de vivência religiosa, se a minha casa não reflete o amor, o Cristo que eu sigo, que adianta eu ir para a igreja, o que adianta eu ser até uma pessoa, um líder dentro de uma igreja, mas entendo igreja como uma associação, como um clube? Talvez sim, porque em casa eu não reflito esse mesmo posicionamento. Em casa eles não percebem este milagre, mas aquele homem, aquele paralítico, diante de Jesus, recebeu a cura e cumpriu a ordem do Senhor. Pegou sua cama e foi para casa. Ali comunicou aos seus o que recebera da parte de Jesus, o milagre. Aí sim, a conversão de toda a família, que passa a seguir Jesus pelo testemunho daquele paralítico. Então, eu vou pedir a Deus agora que, pelo nome de Jesus, tire de você, líder, tire de você que gosta de estudar a Bíblia, que gosta de comentar a Bíblia, que até frequenta a igreja com uma certa regularidade, mas que o Senhor te liberte de todas as paralisias, de tudo aquilo que te deixa no leito, né?
É hora de você pegar a sua cama, esse leito, ficar livre de tudo que te deixa estagnado e voltar para casa. É na casa onde vai refletir para seu esposo e para sua esposa o poder de Deus. Em casa, os seus filhos vão falar: papai e mamãe se amam, papai e mamãe são comprometidos com a igreja, mas também amam a sua família. E eu sinto o reflexo de Deus em tudo que eles falam, comentam, da forma que eles andam, da forma que eles se alimentam, da forma, né, o que bebe, o que come. A alegria de servir ao Senhor tem que estar refletido em nossas casas. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem na terra tem poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Veja que não foi bem isso que acontece com o povo hebreu, o povo judeu. Ali, Samuel, nós já vimos a história dele na carta, né? Primeiro Samuel, sabemos que aquele menino é oferecido ao Senhor e recebe do sacerdote Eli ali toda a orientação e torna-se um profeta para o povo, um pai para aquela família. Mas veja que agora esta família já não quer mais Samuel. Veja, eles reuniram Samuel e falou: olha, você está velho, Samuel, e teus filhos não seguem teus caminhos. Por isso, estabeleça sobre nós um governante, um rei, né? Não queremos que o Senhor reine sobre nós. E fica muito abstrato falar que Deus é o nosso Senhor, mas quem vai marchar na frente dos exércitos de Israel para combater contra os inimigos? As outras nações ao nosso redor têm um rei e nós não temos o rei, né? Então, veja que esta relação, aquilo que Samuel reflete para a sua casa, para o seu povo, vindo da parte do Senhor, o povo rejeita. Isso acontece na nossa casa também. Mesmo recebendo a ordem de voltar para casa, mesmo com a graça, com a luz, acontece muitas vezes na nossa família também não aceitar a graça, não aceitar aquela luz, não aceitar essa vida nova no Senhor, mesmo diante de todo o nosso esforço. Mas Samuel aqui é orientado por Deus a cumprir a vontade daquele povo. E deu àquele povo, então, um primeiro rei que é chamado Saul. Olha, esse rei, ele sacrificou o seu povo, tornou escravos, jogou sobre aquele povo pesada carga de impostos, né? Retirou a riqueza deles, realmente subtraiu da sua família as moças virgens e novas. Então, olhe quanto sofrimento daquele povo com aquele rei. Mas foi a vontade daquelas famílias e pressionaram ali o profeta para que ele fosse dado os reis. O povo sofreu até que, se arrependido do seu pedido, né? Deus depois mandou sobre ele Davi, Salomão, que atenuou um pouco a situação daquela carga terrível sobre aquele povo. Mas está aqui, acontece, realmente acontece. Não diferente na vida ali do nosso santo de hoje, São José Vaz, né? Ele tenta evangelizar no mundo dominado pela Holanda. A mente protestante na Índia, o calvinismo espalhado por todo quanto é canto, os seus líderes, a Índia como colônia holandesa, e este homem tentando evangelizar. Pegou seu leito, pegou sua cama e foi evangelizar para o seu povo, né, no interior da Índia. Foi perseguido, não foi acolhido, foi preso, foi chicoteado e tudo de todas as formas enfrentou o sofrimento e com êxito, né, teve a palavra de Deus, a igreja sendo renovada no interior da Índia e morreu na graça do Senhor. Então, fica para nós
aí essa reflexão do Santo Evangelho de hoje, né? Pedro teve sua casa destelhada. Jesus era acolhido em Cafarnaum e hospedava-se na casa de Pedro. A sua telha foi tirada, né? Imagina isso aí, meu Deus do céu. E desce sobre Jesus, aqueles amigos, né, que têm fé, desce um homem paralítico. E Jesus fica impressionado com a fé dos amigos do paralítico. Como é que pode esses amigos ter tanta fé, né? E projetar ali aquele homem para lhe pedir a cura. Então Jesus, impressionado com a fé dos amigos, ele realiza essa cura diante de todos ali que estavam presentes. E a graça da cura, a graça da libertação, que é promovido pelos amigos, a importância disso, de nós como igreja, e a igreja tem que destelhar. Nós, dentro da igreja, temos que tirar as telhas, os impedimentos e projetar aquele que nos recebe diante de Jesus, para que aquele que recebe a graça, no caso aqui o paralítico, que recebeu a graça, possa retornar para a sua casa, liberto, e assim transformar o seu lar também em um ambiente de louvor a Cristo Jesus, com todas as dificuldades, como nós já vimos na primeira leitura e no santo de hoje. Pedimos a Deus, então, que nos torne e nos deixe coração de amigos para realmente destelhar, abrir todo impedimento para que possamos projetar aqueles que procuram a Cristo pela igreja diante de Jesus. E uma vez que recebemos a graça do Senhor, que possamos, motivados pelo Espírito Santo, retornar para casa e também converter os nossos no louvor e na graça. Amém. É isso que nos pede a liturgia de hoje da Santa Palavra. Eu me chamo Dilton Góes. Nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Vida só tem sentido quando nós servimos a Deus. Ajude-nos a aumentar o número de pessoas, alcançar mais pessoas quando esse evangelho chega, para que mais pessoas possam levantar de seus leitos. Como que eu faço isso, Dilton? Motivando e replicando este ensino, esta pregação, para suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Siga-nos no YouTube, no Instagram, clica lá, né, dá o seu joinha, faça o seu comentário para que essa pregação alcance mais corações. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.